Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. E essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Corinto, ok? Versículo 8, 9 e 10. Diz assim: porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Podemos assentar. É interessante quando nós olhamos um pouco o apóstolo Paulo escrevendo, e eu gosto muito do apóstolo Paulo, até porque ele tem o nome mais bonito que existe na terra, Paulo. E o apóstolo Paulo, por si só, ele traz sempre orientações muito parecidas com os dias atuais e para nós, principalmente, como igreja. Porque ele era implantador de igrejas. Ele não é chamado apóstolo à toa. Ele era uma pessoa que saía para as nações. Apóstolo é aquele que sai para as nações. E ele não somente implantava as igrejas, mas ele dava o suporte para as igrejas. Ele ia lá, abria, depois de um tempo ele ouvia as notícias e ele conversava com as pessoas que eram responsáveis por essas igrejas. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi uma carta muito dura, foi uma carta de repreensão, de correção. Tanto é que usamos o capítulo 11, versículos 23 em diante, para a nossa ceia. Normalmente é o texto base. Por quê? Porque ela fala sobre ter uma reflexão daquilo que você está errando na sua vida, daquilo que você está fazendo de errado no dia a dia, para que você busque arrependimento, renovação, restauração, cura, transformação. A ceia nada mais é do que o remodelar da sua vida em Cristo, para que você lembre daquilo que foi feito por Cristo na cruz, lembrando que também nós estamos esperando a sua vinda. Ela termina assim, ela faz, a parte da ceia, ela é uma história completa da morte, ressurreição e a espera de Cristo no arrebatamento. Para que nós possamos estar subindo com a igreja, precisamos estar o quê? Limpos. E ele diz duramente na primeira carta contra a igreja de Corinto: olha, vocês estão errando em muitas coisas, vocês estão falhando, vocês estão pecando, precisa arrependimento. Ele foi duro. E se você olhar a história, no começo da segunda carta, está lá dizendo, porque ele fica sabendo que a igreja de Corinto ficou triste com a primeira carta, que a igreja de Corinto achou que foi muito dura. Até naquela época tinha crente mimimi. Até naquela época tinha crente dodói, que muitas vezes a palavra é dura aqui de cima, e aí a pessoa não quer ter a correção. A correção às vezes ela é amorosa, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável porque vem de Deus, quando vem de Deus. E o apóstolo Paulo escreve, e aqui ele revalida de novo o que ele disse no começo dessa carta. Olha, eu sei que vocês ficaram contristados com a carta que eu mandei. Eu até me arrependi, fiquei assim com dor no coração, porque eu mandei a carta. Eu não queria ser tão duro, mas eu tive que ser. Não teve jeito. Porque vocês estavam pisando na bola, porque vocês estavam errando, porque vocês estavam falhando, porque vocês ainda viviam na prática do erro, na prática do pecado. Então Paulo vai lá e dá a palavra. Interessante que o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse versículo 10, que existe uma tristeza. Muitos de nós pensamos assim:
Deus é bom, Deus é alegre, Deus é a pura paz. Realmente, Ele é tudo isso. Deus é tudo mais do que a gente possa imaginar. Aqui, outro dia, eu estava refletindo sobre isso. Se Deus é o quê? Deus é tudo. Não dá para a gente ficar dando caixotes para Deus. E é interessante que Ele fala algo aqui que a gente não fala normalmente. Deus entristece você. Para um motivador importante, que é o quê? Se arrepender. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele toca em nós, para que nós possamos o quê? Se arrepender. Ele nos entristece, para que a gente possa se arrepender dos erros, para que a gente possa refletir daquilo que aconteceu. Eu não sei você, mas eu tenho essa luta diária. Eu sou muito sensível para muitas coisas. Uma delas é essa: eu errei, falhei, pequei, eu já estou ali pedindo perdão para Deus. Estou ali pedindo perdão para não errar mais, para não falhar mais, para não ter mais a prática, não ter mais os erros. Não, porque não é fácil. A vida hoje está difícil. A vida está complicada. Porém, o Espírito Santo de Deus te capacita a andar neste mundo. O Espírito Santo de Deus te capacita como? Te entristecendo. Para quê? Para você ter a noção que esse pesar, esse bom pesar, olha que interessante, esse bom pesar facilite você se livrar daquilo que está errando, daquilo que você está pecando, daquilo que você está na prática, que não deveria ser a prática de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele faz isso para que você se arrependa. Se arrepender não é bom, porque se a gente às vezes peca, às vezes o pecado é gostoso, ou não é? Eu vou pegar um pecado muito simples. Pecado da gula. Não é porque uns têm mais peso, outros têm menos peso, que não praticam o pecado da gula. Eu vou falar por mim essa semana. Eu tenho um prato que eu amo de paixão: filé de frango à milanesa. Amo de paixão. Cheguei no restaurante ontem, saí tarde de uma reunião, falei, vou passar num restaurantezinho que tem perto de casa, não dava tempo de passar em casa. O que tinha? Naquela bendita ilha de um monte de coisa. Tinha o quê? Filé de frango, milanesa. Sequinho, bonitinho, porque eu gosto de lá porque é tudo gostoso. Amados, eu, na hora, falei, não vou pegar muito. Peguei 2. Pequenininho. Peguei pequenininho. Eu acho que não deu 200 gramas meu prato. 200 gramas meu prato. Aí, tô lá, terminei de comer, tô assistindo um pouquinho de TV. Veio aquela vozinha daquele anjo que fica desse lado aqui. Pega mais, pega mais. O que eu fiz, pastor? Peguei mais. Aí já peguei 3 pedacinhos. Não peguei os grandões, não. Eu ficava lá cutucando assim para achar os pedacinhos, porque eu achava que não podia comer muito. Comi. 1 hora depois, como é que estava o meu estômago? Pesado. Aquela coisa que sobe aqui e fica você querendo rotar, né? E aí você rota. E sai o cheiro do filé de frango. Não é assim? Estou mentindo? Gula! Gula! Que se eu só tivesse ficado nos 2 pedacinhos, não ia rotar, não ia passar mal, não ia fazer nada. Posso falar? O Espírito Santo de Deus me entristeceu. Pastor, mas é muito simples isso. Se Deus não consegue nos entristecer no mais simples, não vai no mais complexo. Você vai pecar no mais complexo.
você vai quebrar a cara no mais complexo. Porque o mais complexo é mais gostoso ainda do que o da gula. Hoje é a mesma coisa, estou com o Paulo Muniz, fomos almoçar. Não sabia que ele ia pagar, que se eu soubesse eu tinha destruído. Mas... outra coisa que eu gosto bastante, não é meu predileto, mas tinha pastelzinho de queijo. E aqueles ainda, pastor, que é rechonchundinho com bastante queijinho mussarela. Que você morde assim, cai até o óleo do queijo. Deu até água na boca, não deu? Você não gosta? Ele gosta? Você ama? Você vai muito na feira? É? Não? Aí o que aconteceu? Peguei 2. Mas foi interessante que dessa vez me deu vontade de pegar de novo. Sabe o que me veio na cabeça? O filé de frango. O que eu fiz? Não fui. Não passei nem perto. Por quê? Senão eu ia pecar. Eu ia pegar. Pelo menos mais um eu ia pegar. Eu ia sair andando comendo com ele, mas eu ia pegar. Deus nos entristece por um motivo maior, para que você esteja perto dele, para que você se pareça com ele, para que ele possa estar mais íntimo de você, sabendo que você está procurando saber, estar na vontade dele, andar como ele quer que ande. Agora, para isso, amados, não é fácil. O apóstolo Paulo ficou um livro inteiro dando pancada na igreja de Corinto. Talvez a gente tenha que passar aqui um tempo inteiro dando pancada na igreja da Moca, para a gente chegar lá onde Deus quer que a gente chegue. Não é fácil. Por quê? Porque nós criamos as nossas facetas de vida. Nós criamos tudo que é limite para nós, para mim, para você. Eu cheguei para um senhor lá que trabalha comigo, gosto muito dele, vou ver se eu trago ele aqui, ele e a esposa, o seu Plínio. E ele fuma muito, muito. E eu tenho uma preocupação incrível com ele. E aí eu fui numa reunião, chegando nessa reunião, o funcionário do cliente estava lá, e ele falou assim para mim, eu vi ele fumando um negócio elétrico, uma cigarrilha elétrica, eu nunca tinha visto. Aí eu perguntei para ele, o que é isso aí? Isso aqui, você fuma? Eu falei, não. Nunca fumei nem erva, mas o que é isso aí? Aí ele falou, é uma cigarrilha elétrica para quem é fumante para parar de fumar. Liga, põe um líquido, é como se ele estivesse fumando, mas não fuma. E aí ele até solta fumacinha. Aí ele falou, quer ver, ó? Na minha cara, eu falei, isso, que raiva. Será que vai cheirar? Não cheirou. Não cheira nada, não cheira cigarro, não cheira nada. Porém, a sensação da pessoa é como se ela estivesse fumando e ela não tem química. Eu falei, poxa, ó, que bom. Uma ideia para chegar nesse senhor e falar para ele, ó, tem uma ideia para te ajudar a sair fora. Cheguei para ele, todo feliz, vou comprar para você, vou te dar, vai ser bom para você. Não quero, vou morrer assim. Tenho 75 anos já fumo, tenho não sei quantos, todo fumante dá a mesma desculpa, né? Fuma não sei quantos anos e que dane-se o resto, o mundo que quebre e lá, não é? Por quê? Porque a pessoa entrou na prática do pecado e o pecado não sai mais da vida dela. Eu acho que se Deus tivesse algum medo, o maior medo dele é ver em nós a nossa atitude de pecar e não ter medo de pecar. E aí, eu fico olhando Deus com esse receio. Por isso que Ele deixa o Espírito Santo para nos entristecer. Para você sentir tristeza, pesar. O bom pesar, eu falo. O bom pesar para a gente parar com a prática ruim e andar perto do Senhor. Eu quero profetizar que você tenha
o pesar de Deus sobre a tua vida, não a mão pesada. Porque se fosse uma mão pesada de Deus, nós não estaríamos aqui. Seríamos achatados, destruídos, arrebentados, pelo simples fato de olhar para Ele, pela sua glória. Não é isso. Eu não acredito nisso, que Deus nos prove. Porque se Deus nos provasse, nós estaríamos totalmente destruídos. Deus não nos prova, mas Deus permite, sim, que pela fé sejamos provados. A fé, a minha fé, a sua fé, é essa fé que nos move. É essa fé que faz com que, quando eu me entristeço, eu acredito que Deus possa me ajudar a sair da tristeza do pecado para viver a alegria do Senhor. E não viver o que diz o final desse versículo 10. Ele diz assim: mas a tristeza do mundo opera a morte. O salário do pecado é que o Espírito Santo de Deus te entristeça na hora que você sentir que precisa ser entristecido. E não se sinta muito mal com isso. Ao contrário, se sinta sim, realizado em Deus. Porque se ainda Deus tem a condição de entristecer o seu coração, é porque você ainda tem chance. O dia que você não tiver mais, sei lá, você está a passos largos para o inferno. Não é isso que eu quero para ninguém aqui, nem para mim, nem para você. Eu profetizo a salvação sobre a sua vida. Pai, nós te adoramos essa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito nos entristeça sim quando for necessário. Quando for importante, para que nós possamos ser transformados, parecidos com Cristo. Pai, que o Senhor faça a diferença na vida de cada homem, cada mulher que entrou aqui esta noite. E que esta palavra se torne real, verdadeira e única, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus confirme essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém?